Olá, tudo certo? Questão de número 10, tá? Então, vamos pro vídeo. Seguinte, essa aqui é a questão 145 do Enem de 2019, questão de número 10, tá? Aqui em cima tá aparecendo o nosso cardzinho de playlist das questões do Enem, então se você ainda não assistiu, depois vai lá e confere, porque tem umas questões bem bacanas. E essa questão aqui em si, ela não é uma questão complicada, tá? Ela é mais uma questão, vamos dizer assim, eu preciso entender o processo, talvez se eu nunca tivesse respondido, eu não conseguiria responder essa questão, tem essa possibilidade, tá? Porque eu vou precisar entender algumas coisas, tá? Durante o processo de resolução dessa questão. Por isso que ela é um pouquinho chatinha. Ela não é complicada, mas se você nunca tivesse feito a questão parecida com essa, você jamais conseguiria responder essa questão, tá? Por isso que é importante você fazer o máximo de questões possível para que você adquira uma bagagem na resolução de questão, tá? É muito importante. Então, vamos começar lendo a questão, tá? Então, vamos lá. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é um disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta. Ó, isso é importante, ó. A coroa, ela é um disco dentado que ela é movimentada pelos pedais da bicicleta, ou seja, esse aqui vai ficar justamente lá nos pedais. Sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. Tá vendo aqui? É um diâmetro de um disco dentado. Então, olha aqui a questão. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro. Então, isso aqui ó, é muito importante, 7 centímetros de diâmetro, tá? E pretende incluir uma segunda, ele vai botar uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria na corrente passando pela primeira catraca. Ou seja, ele quer que aumente 50% a mais do que ela já teria avançado se fosse com a catraca anterior, que é de 7 centímetros. Você vai me dizer, não entendi nada. Primeiro vamos entender bem que uma coisa. Ele está falando de bicicleta, de marcha de bicicleta, de catracas. Olha aqui, essa aqui é uma bicicleta com marcha, tá? É uma bicicleta que tem uma catraca aqui no pedal e que tem uma catracazinha no pneu, tá? O que é que esse sistema de catraca faz? Então vamos pensar o seguinte, como vocês puderam ver aqui na imagem, eu tenho aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, vamos imaginar aqui que eu tenho, aqui é uma catraca, né? Aqui é a parte da coroa e aqui a parte da catraca. Essa aqui é onde vão ficar os pedais, né? Da bicicleta, e aqui é onde vai ficar a roda, tá bom? Aqui vai ficar o pneu traseiro da bicicleta. Mas onde é que eu quero chegar com isso aqui? É porque, como vocês sabem, ela tem uma corrente, né, que vai passar por essa aqui, não é isso, ó? Ela vai dar a volta, nós sabemos isso. E aí o que vai acontecer? Quando você pedala aqui, automaticamente vai fazer o quê? Vai fazer essa aqui girar. Se essas fossem do mesmo tamanho, a mesma quantidade de voltas que essa aqui dava, essa aqui também daria, correto? Se essa aqui fosse de um tamanho e essa aqui fosse um tamanho um pouquinho menor, o que ia acontecer? Essa aqui ia dar uma volta, enquanto essa aqui ia dar mais de uma volta, né? Porque ela ia percorrer uma menor distância com o mesmo intervalo de tempo. Então, essa aqui daria mais volta. Se essa aqui fosse desse tamanho e essa fosse menor ainda, o que aconteceria? Então, essa aqui daria mais voltas, enquanto essa aqui daria só uma volta. Ah, mas o que é que isso tem a ver com o que ele está falando de distância percorrida? Porque é o seguinte, quando você fala de distância, você está falando do pneu que vai dar a volta, correto? Então, se essa aqui der uma volta completa, o que é que ela vai fazer com o pneu? Dá uma volta completa. Se essa der 2 voltas, o que é que o pneu faz? Dá 2 voltas. Se essa dá 3 voltas, o que é que o pneu faz? Dá 3 voltas. Então, entenda, o pneu é como você vai se deslocar, não é? Então, se você dá 2 voltas, ele vai se deslocando. Então, quanto mais voltas você dá, mais o pneu vai andar, não é isso? Então, maior a distância que ele vai percorrer. Então, aonde é que eu quero chegar de fato a isso? A isso aqui, ó. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros para que ela percorra 50% a mais. Se você entendeu bem, o que eu quero dizer? É que quanto menor a catraca, tá vendo? Ó, nós vimos que quanto menorzinha, mais ela vai ter voltas, não é? E quanto mais volta, maior o percurso que ela vai dar. Então, se menor catraca,
maior a distância. Se maior a catraca, menor a distância. O que é que isso está lembrando a vocês? Deixa eu pensar. Grandezas proporcionais. Na verdade, inversamente proporcionais. Porque enquanto uma coisa está diminuindo, a outra está aumentando. Então, eu sei que a relação que existe entre o diâmetro dessa figurinha aqui, né? Ou seja, o comprimento desse círculo, enfim, mas como a gente está falando de diâmetro, vamos falar de diâmetro, que é melhor, que a gente vai sair mais rápido. Então, enquanto o diâmetro de uma está diminuindo, o que é que está acontecendo com a distância da outra? Então, vou botar aqui, ó, distância desão, está fazendo o quê? Está aumentando. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Pronto. Então, vamos lá. A primeira parte aqui. Qual é o diâmetro? Era 7, correto? Qual era a distância que ele percorria? Uma distância D, que eu não faço a menor ideia de qual seja. Se ele quer um novo diâmetro para que essa distância aumente 50%, como é que eu aumento 50% de alguma coisa? Não é os 100% mais os 50%? Então, daria 150, correto? Então, isso em forma decimal é como? Então, 150%, né, que é agora o que vai ter, que é a junção de 100 mais 50, é quanto em decimal? 1,5, não é? Então, 1,5. E se você não sabe fazer isso, tem uma aula aqui no canal falando sobre isso. Dá uma conferida depois, tá bom? Então, olha aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, aqui vai ser o quê? 1,5 da distância. Ah, então agora eu só multiplico assim, ó. Meio pelos extremos? Não. Não é assim. Porque quando eu falo de inversamente proporcional, eu posso atender à regra que é simplesmente multiplicar em linha. Então, como assim em linha? Você vai fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Ponto. Então, você vai ter... Aqui é D, tá? 1,5D vezes X vai ser igual a 7 vezes D, ok? Como nós sabemos que tem D de um lado e D do outro, você pode cortar. Então, o X vai ser igual a 7 dividido por 1,5. Se você dividir isso aqui... eu não sei dividir isso. Simplifica a sua vida. Tira a vírgula. Então, ó, 10, 70, né? Por 15. Para tirar a vírgula, é só fazer isso. E aí, se você não sabe fazer isso, também tem uma aula aqui no canal. Vou deixar aqui um cardzinho para você dar uma conferida. Quanto é 70 dividido por 15? 4. 4, alguma coisa. Eu vou precisar calcular o restante? Nem vou, porque olha aqui as opções. O único que tem 4, alguma coisa é a letra C. Ou seja, a resposta é a letra C de certeza, tá? Então, essa questão ela não é difícil, ela tem que ser entendida e compreendida. Tem outras formas de resolver essa questão, tá? Mas eu acho que essa análise é uma análise que a gente pode fazer mais precisa e mais rapidamente para resolver essa questão, tá? Mas eu nunca ia pensar nesse jeito. É isso que eu digo. Bagagem de questões. Quanto mais questões vocês resolvem, mais bagagem de resolução vocês têm. Então, vocês têm um leque maior de possibilidades de responder uma questão. Você não fica presa a uma única saída, entendeu? Então, essa é uma opção, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho das notificações. Compartilha com os amigos, tá? Porque é muito importante vocês compartilharem por aí. E nós nos vemos na próxima questão. Então, tchau!